Oi, pessoal. Meu nome é Silene, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu faço uma das minhas peças. Esta é uma cômoda e aqui a gente chama de dresser. Aqui porque eu moro nos Estados Unidos, vão fazer 8 anos. E aqui no Texas, né? Eu estou morando há quase 2 anos. Eu morava em Utah. Então o clima é bem diferente aqui. Aqui é bem mais úmido, eu tô trabalhando na minha garagem. E aqui eu tô fazendo essa cômoda e eu pego essas cômodas muitas vezes free, né? Não pago nada, porque aqui os americanos eles jogam muita coisa fora, assim. Olha, tá inteirinha essa peça. Eu só tô tirando um pouquinho aí do design, modificando um pouquinho o design, porque para deixar ela com uma carinha um pouquinho mais moderna. Então eu tô tirando aí essas curvaturas, esses excessos dessas pecinhas de madeira. Opa, tirei, primeira já foi. E não tem muita coisa para fazer. Essa peça eu já limpei, na verdade eu já lavei, né? Tirei todas as gavetas, porque as peças às vezes vêm muito sujas e a gente tem que desinfeitar, lavar. E aí agora eu vou tirar a segunda pecinha. E vamos lá. Bom, aí a gente continua fazendo todo o, o trabalho, né, para deixar a peça mais perfeita possível para receber a tinta. Esse dia estava muito calor, eu trabalho na minha garagem, e aí o Texas é bastante parecido com o Brasil, ele é bem úmido. O estado onde eu morava antes, Utah, ele é muito seco, então é uma diferença assim muito, muito brusca. E aí eu vou lixando toda a cômoda. Eu estou usando essa lixadeira agora para tirar mais assim as imperfeições maiores, né? E depois eu venho com uma outra lixa, que é uma quadradinha, e ela pega todos os cantinhos, ela é mais delicada. Agora eu começo já a tirar o pó, o excesso. Não vou limpar a peça de novo agora, porque ainda a gente vai continuar trabalhando nela. Pincelzinho, pincelzão. Esse produto que eu tô na mão é o chamado Wood Filler. É uma pastinha aqui que você compra para corrigir as imperfeições é para móvel. Então, às vezes, o móvel tem alguma lasca, tem alguma imperfeição. Vocês vão ver aí eu trabalhando na superfície. Então, todas as imperfeições, o que der para corrigir com essa pastinha, a gente vai usando. Esse produto, ele demora aí mais ou menos, dependendo do clima, umas 2, 3 horas até secar completamente. Eu prefiro guardar tudo isso. Tem gente que não prefere já guardar, espera 30 minutos, 40 minutos, mas como eu falei para vocês, aqui é muito úmido, então eu prefiro voltar e lixar quando essa pastinha estiver completamente seca, que leva em torno de 2 horas, mais ou menos, eu prefiro. Tá vendo, ó, esse furinho aí? E aí eu vou fazendo, é um trabalho bem de formiguinha, tem que ter paciência, tem que ter um olho bem clínico, porque a gente está preparando o móvel para receber a tinta, né? Então tem que estar assim um mínimo. Como eu faço o flip? Flip significa você pegar algo, remodelar, né? E repassar para frente. Então eu faço flipping furniture.
E eu vou fazendo isso ao longo de toda a minha peça. Tem que gostar, eu gosto bastante. Não uso luva, esse produto não é tóxico, não. Bom, e eu fiz todo esse processo nas gavetas. Ó, vocês já podem ver que ela tá bem mais clarinha, né? O produto, é porque já tá seco. E aí, agora eu começo a lixar novamente. E vou deixar essa peça o mais lisinha possível, né? Tem que preparar, eu dou sempre... como eu uso muita tinta Chalk Paint é... Eu acho que já tem no Brasil, né, gente? Desculpa, eu não sei o que tem no Brasil, o que não tem, tá bom? Mas são aquelas tintas que não precisa você lixar muito, então você não precisa preparar muito a madeira. Não precisa passar primer, ela já vai direto no móvel. Essas tintas, elas costumam ser um pouquinho mais densas, mais concentradas. Então, às vezes elas demoram até um pouquinho mais para secar, pelo menos para mim aqui demora, né? E aí eu vou fazendo isso em todas as gavetas até a gente finalizar. E olha que são bastante gavetas, são 1, 2, 3, 4, 5, são 8 gavetas com 4 pequenininhas, mas vamos que vamos, né? Eu gosto muito de fazer esse trabalho, me distrai bastante, eu gosto bastante. Bom, aí eu já iniciei o processo das gavetas. Esse produto que eu tô usando é como se fosse um betume. Eu não sei se alguém aí no Brasil lembra desse produto betume. O pessoal usava muito para fazer gesso, quem pintava gesso, né? Bom, eu conhecia só para fazer gesso. Deve ter, não sei se era usado para outras coisas. E aí eu vou fazendo toda a gaveta. Eu não filmei, peço desculpa. Eu passei uma base no fundo da gaveta. Tem que ser uma base clara, ou de cor creme, ou de branco, para dar esse efeito aí amadeirado. Quer dizer, o produto é de madeira, mas para dar esse design, esse look aí, né? Como se fosse imitando uma madeira, assim, na frente da gaveta. Esses pontinhos brancos é por causa da umidade. Então, como a tinta ela é muito grossa, ela é uma chalk paint, né? É aquela tinta que não precisa de primer, então ela é um pouquinho mais densa, mais concentrada. E por causa da umidade, então mistura em contato com esse produto é chamado glaze aqui. Então ele fica com esses pontinhos brancos. Aí eu tenho que voltar, né, e esperar um pouquinho, assim, uns 10 minutos e começar a fazer a técnica. Aí eu já mudo de pincel. Pessoal, eu peço desculpa, eu esqueci de gravar eu fazendo isso na cômoda, passando a base branca também, passei essa base de chalk paint, né? Só que na cômoda eu fiz uma técnica diferente, eu não usei essa técnica do pincel. Ali eu passei e usei uma esponjinha. Me perdoem, eu prometo que da próxima vez que eu fizer essa técnica, eu vou gravar para vocês. E realmente eu esqueci, né? É meu primeiro vídeo, então eu espero que vocês me dêem uma colher de chá. E aí eu vou fazendo essa técnica, né? O meu pincelzinho, adoro esse pincel. Eu uso ele para bastante coisa, para fazer sombreado. Ele é muito bom para fazer esses efeitos. Eu gosto bastante. Aí tá vendo? Ó?
E aquele aspecto que eu dei nas gavetas, depois de mais desbotadinho, que vocês vão ver quando ela estiver pronta, eu fiz com uma lixa de mão mesmo, um pedacinho, né, de lixa, e fui desgastando a gaveta, porque eu acho que ela ficou meio assim muito sem graça, só essa cor aí de madeira. Então vocês vão ver no final como que ela ficou. E peço desculpa também, eu não gravei eu colocando os puxadores, mas os puxadores é algo bem simples, né? Aquela coisa de furar, colocar o preguinho, mas sim, foi falha minha. Então, da próxima vez eu vou filmar vou prestar mais atenção em cada etapa, né? E vou mostrar tudo nos mínimos detalhes para vocês. E aí eu continuo fazendo a técnica, tá vendo que ela já tá começando a aderir mais esse produto? Por causa que tem que esperar um pouquinho, então tem que esperar, secar, voltar. Realmente é um trabalho assim que tem que ter paciência, né? Quem não tem paciência não tem como fazer. Aliás, não vai conseguir fazer, né? Mas eu acho que vale a pena o resultado no final. É muito gostoso, eu gosto de fazer isso, é uma forma que eu encontrei, né? É um hobby e ao mesmo tempo eu vendo as minhas peças, então, assim, a gente une o útil ao agradável. Tá vendo? Eu vou fazendo, você pode dar a tonalização que você quiser, se você quiser usar outro pincel para deixar um tom mais claro, se você quiser passar várias vezes o pincel, assim que vai secando e você vai passando, vai desgastando mais a tinta, e aí é com vocês, né? Aí é o gosto de cada um. Então, e você vai descobrindo. E aí eu vou mostrar para vocês como ficou. Esse é o resultado. Aquele painel lá no fundo foi eu também que fiz. Tá vendo? Essa técnica que eu usei é diferente da cômoda, né? Eu não usei o pincel. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa peça já está praticamente vendida. Estamos só aguardando o horário para retirada. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!